Este vídeo é um desvendar sobre a maior descoberta feita nos últimos 200 anos. Corrobora muito do que sabemos sobre a autorrealização da manifestação e a lei da atração. Vem de uma fonte bastante improvável, a Bíblia, mais especificamente do Evangelho Perdido de Tomé, que se diz conter as palavras do próprio Jesus. Bem-vindo ao Desvendar. Esta escrita extracanônica foi encontrada perto de Nag Hammadi, no Egito, em 1945, entre um grupo de pergaminhos. É possível que o Evangelho de Tomé tenha sido escrito no ano 60 d.C. ou mais tarde, no ano 140 d.C., escrito em copta, a língua falada no Egito romano a partir do terceiro século. O roteiro começa com estas palavras. Estas são as palavras ocultas que o Jesus vivo falou e Didimo Judas Tomé as escreveu. O texto é diferente tanto em tom quanto em estrutura do Novo Testamento. Esses ditos são atribuídos a Jesus exatamente como ele os disse quando ensinou aos outros sobre a emoção humana e como levar uma boa vida. O livro ainda tem alguma alusão à sua morte sem entrar em detalhes sobre crucificação, ressurreição ou dia do juízo final. No entanto, existem histórias de textos e scripts sobrevivendo mesmo depois de enterrados ou escondidos. Qual é esse conhecimento secreto que os povos antigos poderiam acessar e se beneficiar que permanece trancado para nós? Talvez a resposta esteja como estruturamos a sociedade moderna. É óbvio que o modo de vida ocidental impactou a forma como vemos a religião. Houve um tempo em que as emoções faziam parte da nossa língua e tradição, e também estava claro em nosso texto religioso. Algo aconteceu no século IV por volta do ano 325 d.C., que causou o nosso imposto e perdemos uma quantidade significativa de informações. O imperador Constantino, na igreja cristã primitiva, fez a chamada sobre quais partes poderiam permanecer na Bíblia e o que deveria ser retirado. Sabemos agora que pelo menos 45 livros foram retirados ou fortemente editados no que conhecemos hoje como a Bíblia. E sabemos disso porque encontramos a informação que faltava numa tumba no Egito entre 13 outros pergaminhos de couro. Mas por que escondê-los? Há muitas teorias, e uma delas afirma que o Evangelho de Tomé era extracanônico e, portanto, enterrado depois de uma carta do bispo Atanásio, consignando que apenas as escrituras cristãs canônicas deveriam ser seguidas. A outra teoria é que Constantino e seu tribunal removeram partes que eles achavam que poderiam ser muito complexas e eles esperavam que a Bíblia fosse compreensível e popular. Ou poderia ser isto: os pergaminhos enterrados continham informações poderosas que mudavam a vida e que não se encaixavam na narrativa que Constantino queria divulgar. O grupo de pessoas que encontrava o Evangelho de Tomé e o seguia, essas pessoas eram queimadas na fogueira e o grupo era chamado de gnóstico, um termo usado para descrever aqueles em cultos de cristianismo primitivo, que acreditavam no místico e espiritual. Mas agora esse conceito é o que o Ocidente está preparado para abraçar. Agora que somos mais receptivos a ideias como a manifestação da lei da atração, almas e espiritualidade, talvez seja o momento certo para finalmente desenterrar os ditos ocultos de Jesus escritos por Tomé. Quem encontrar a interpretação desses ditos não experimentará a morte. Jesus disse para deixar aquele que busca continuar buscando até encontrar. Quando ele encontrar, ficará perturbado. Quando ele se torna perturbado, ele ficará tão maravilhado e governará sobre todos. O terceiro verso é onde as coisas ficam interessantes. Jesus disse que se aqueles que te guiam dizem: "Veja, o reino está no céu", então os pássaros do céu te precedem. Se eles dizem: "Veja, é no mar", então o peixe vai preceder você. Ao contrário, o reino está dentro de você e está fora de você. Quando você vier a conhecer a si mesmo, então você se tornará conhecido
e você perceberá que são vocês os filhos do Pai vivo. Mas se você não vai conhecer a si mesmo, você habita na pobreza, e é você que está na pobreza. O terceiro verso parte da narrativa que nos foi dada sobre o cristianismo na Bíblia, porque permite ao ser humano se manter em um status mais elevado. Ao dizer status, não significa dizer status na sociedade ou financeiro, significa dizer seu lugar com relação ao divino, com o universo. O próprio Jesus disse que o reino é dentro de você, não acima ou abaixo. E se isso soa como filosofia oriental, é porque muitas religiões orientais acreditam que Deus reside dentro de nós, e tratar mal os outros é tratar mal a Deus. Eles também acreditam que você já possui tudo o que precisa nesta vida, seja conhecimento, pessoas ou recursos. O terceiro versículo do Evangelho de Tomé simplesmente afirma que você já sabe e não se trata de aprender, mas de lembrar. Quando você se depara com duas oportunidades de emprego e consulta amigos e familiares para saber qual é a melhor, você já conhece a melhor, você já sabe qual vai escolher, você só está procurando confirmação e validação de fatores externos. Os discípulos questionaram Jesus: quer que façamos jejum? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? Que dieta devemos ter? Jesus disse: não diga mentiras e não faça o que você odeia, pois todas as coisas estão brincando nas vistas do céu. Pois nada escondido se tornará manifesto, e nada coberto permanecerá sem ser descoberto. Jesus deixa claro que jejum, oração e caridade não são suficientes para lhe absorver da transgressão. A limpeza deve ser interna. Não diga mentiras ou faça o que você odeia. Ele diz que você não pode guardar segredos. Você pode enganar os outros, mas você não pode enganar a si mesmo ou ao reino dentro de você. Se você conhece sua capacidade de grandeza ou criatividade, mas fica preso a um trabalho que está lentamente drenando seu amor e entusiasmo pela vida, você está traindo a si mesmo. Você tem a capacidade de vibrar em uma frequência mais alta e atrair a vida que você deseja, mas isso não acontecerá por meio da oração ou do jejum. Acontecerá quando você for uma pessoa honesta. Neste sentido, seus discípulos lhe perguntaram: quando virá o reino? Jesus disse: não virá por esperar. Não será uma questão de dizer aqui está ou lá está. Pelo contrário, o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Mais uma vez aludindo a como o reino não está acima ou abaixo, mas no momento presente, e nos diz para não esperar que as coisas boas venham até nós, mas reconhecer o bem que já existe e ser grato por isso, para usar o bem ao nosso redor e torná-lo melhor. Muitas vezes esperamos que as coisas melhorem antes de tomarmos alguma medida. Esperamos para perder peso quando chegar as férias. Esperamos para ter mais dinheiro quando houver tempo para começar o próprio canal no YouTube, etc. Assim você vive sua vida no pause. Por favor, dê play. O reino não está chegando, ele já está aqui. Então, como podemos começar a implementar esses ensinamentos em nossas vidas? Para liberar a força do divino dentro de você, primeiro temos que entender como funciona e então conhecer a linguagem que o divino fala. O conhecimento da linguagem reside dentro de nós, bem como nossa cultura e história de milhares de anos atrás. Não há limite aqui entre cristãos, budistas e hindus. Todos eles sabem que há um campo de energia ao nosso redor e, para ativá-lo, temos que acreditar que nossas orações já foram atendidas. O Evangelho de Tomé, versículo 106, afirma: quando vocês fizerem 2, vocês se tornarão os filhos do homem. E quando você diz, montanha, afaste-se, ela se afastará. Simplesmente está a dizer que quando você faz pensamentos e emoções serem uma única coisa,
você pode mover montanhas. Casar pensamento e emoção faz de você uma força da natureza e isso lhe dá poder imensurável para manifestar qualquer coisa. Esta ideia é tão poderosa e importante que foi mencionada de forma semelhante 3 vezes no livro. Versículo 48, por exemplo. Se 2 fizerem as pazes nesta casa, eles dirão à montanha, afaste-se, e ela se afastará. Aí Jesus está falando sobre a paz entre você e a casa, ou templo dentro de você. Isso também é sobre pensamento e emoção, e a combinação deles move montanhas. Hoje a Bíblia diz, peça e você receberá. É surpreendente que eles tenham escolhido manter oculto esse conselho, mas é também verdade que sem contexto perde todo o poder que sabemos agora. Jesus não está dizendo para você pedir a Deus, ele está dizendo a você para perguntar ao divino, o universo. É claro que a versão editada da Bíblia omite as 2 linhas que dariam a você esse contexto e ensinaria como perguntar ao universo o que você precisa. O segredo está no aramaico original. Todas as coisas que você pedir diretamente de dentro do meu nome, a você será dado. Até agora, você não fez isso. Se você pedir com sua voz, se você implorar, você não receberá o que deseja. Novamente, isso carece de contexto completo porque soa uma instrução para invocar o nome de Deus. Estas são as 2 frases que foram omitidas da Bíblia hoje. Pergunte sem motivo oculto e seja cercado por sua resposta. Seja envolvido pelo que você deseja, que sua alegria será plena. Não está pedindo para você falar, apenas confie que você já está cercado pela resposta. Você já deve ter a noção de que o que você precisa está ao seu redor o tempo todo. Quando diz que você deve perguntar sem um motivo oculto, está pedindo para você deixar de julgar os julgamentos. Isso é o que os budistas também pregam e praticam, que é afirmar o que quer sem julgamento de certo ou errado ou com convicções de como isso vai acontecer. É simples. Quando os médicos operam um tumor cancerígeno, eles não julgam o câncer como bom ou ruim, apenas uma possibilidade no mundo quântico. Todas as coisas são possíveis e julgar as coisas não as define ou dá a você o controle sobre elas. Quando você encontrar em si mesmo a capacidade de rejeitar o julgamento, abraçar novas possibilidades e alinhar seus pensamentos e emoções a uma ideia, você terá começado a falar a língua do universo. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Desvendar para mais conteúdo educacional e motivacional. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o próximo vídeo.